Esse vídeo é especialmente feito para você que está se preparando para a sua prova teórica e muitas vezes fica na dúvida em qual conteúdo estudar ou mesmo por onde começar. Sempre vocês precisarão começar por legislação e direção defensiva, que são as matérias mais cobradas e que têm o maior peso aí na sua prova teórica. E claro que é o que você vai encontrar nesse vídeo aqui. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou uma instrutora de trânsito há mais de 15 anos e nesse vídeo aqui você vai encontrar as questões oficiais que caíram lá na prova teórica do Detran. Então você vai encontrar a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho. Mas se você prefere aquela que tem as 4 alternativas, em dias alternados eu posto também para poder agradar a todos vocês. E claro, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos novos que são postados aqui, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário e compartilhar esse canal com todo mundo. A placa A48 significa, então nós temos uma placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, então ela está dizendo que nesse trecho onde tem essa placa, ela está dando algo. O que está escrito nessa placa? Está escrito 10 metros, e ele está indicando o caminhão do começo até o final. Ou seja, ele está se referindo ao comprimento, porque está sendo medido em metros. Não é peso máximo, porque se fosse peso máximo, teria que ter o T de tonelada. E como tem 10 metros, ele está falando de metros, então é comprimento limitado. Placa A48, comprimento limitado. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu capítulo 6, a educação para o trânsito. E o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, estabelece que a educação para o trânsito, oferecida em todos os níveis de ensino, deve. Pessoal, isso é projeto, tá? Isso é coisa que deveria acontecer, mas a gente sabe que, infelizmente, não acontece toda essa educação no trânsito a que ele se refere. Mas esse ensino, né, ele deve ou ele deveria ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Por que o comportamento? Porque mais de 90% das causas de acidentes estão relacionados com o nosso comportamento. É o nosso comportamento que causa os acidentes de trânsito. Tanto é que nesse slide aqui, ó, tem duas questões que falam exatamente dessa questão do nosso comportamento no trânsito. Na primeira, ele fala que os fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. E na segunda questão, o enunciado é um pouquinho diferente, mas a resposta é praticamente a mesma. Grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. Então, em ambos os casos, a falta de controle emocional do condutor, do indivíduo, e aí nós vamos ter o mau uso dos veículos e também o descaso às normas e regulamentos. Então, a falta de controle emocional do condutor ou do indivíduo, o mau uso dos veículos e também o descaso às normas e regulamentos. A partir do momento que a gente não respeita o próximo, que a gente não respeita as regras aí, infelizmente, acaba tornando o trânsito mais violento e propenso a acidentes. Ó, mais uma questão aqui que também fala, né, sobre essa parte de convivência no trânsito. Você está em um ponto de ônibus, em frente a uma escola, no horário de saída das crianças. Você presencia a seguinte situação: inúmeros carros estacionados ao longo do quarteirão, não há mais lugar para estacionar e os pais que continuam chegando começam a estacionar em fila dupla. Para quem não sabe o que é fila dupla, é quando você estaciona um carro ao lado do outro. Isso é fila dupla. A circulação de veículos começa a se complicar porque agora, nesse trecho da rua, só passa um veículo por vez. Chega um guarda de trânsito que tira do bolso o talão de multas. Uma mãe que está com o veículo na segunda faixa vem correndo falar com o guarda. Considerando os preceitos da cidadania, a atitude mais apropriada da mãe deve ser ou deveria ser. Aí ele quer saber o que ela deveria falar. Então, sei que estou atrapalhando o trânsito e por isso aceito a multa. Já vou retirar o meu carro e procurar uma vaga no outro quarteirão. A gente sabe que, infelizmente, isso no dia a dia nem sempre acontece. É mais fácil acabar batendo de frente do que acabar pedindo desculpas, né, por ter ocasionado ali uma infração e muito menos receber a multa. Todo condutor,
além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo. Imperícia nada mais é que a falta de técnica, a falta de habilidade. E a imperícia, ela está entre as 3 principais causas de acidente, que vai ser a negligência, a imprudência e a imperícia. Portanto, nessa questão, o acidente causado pela falta de habilidade do condutor, que é a imperícia. E no segundo caso, ele vai falar do uso das luzes. Então, ele fala que em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, a acionar. Nesse caso, podem existir 2 respostas: as luzes baixas dos faróis ou as luzes de posição. Lembrem-se sempre de reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Anotem aí: reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Sempre que tiver neblina, garoa, cerração, qualquer coisa que dificulte a visibilidade. E eu coloquei esse slide aqui para a gente dar uma relembrada e uma reforçada primeiro as 3 principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é aquele condutor que conhece a lei, mas que acaba desobedecendo. A negligência é aquele que age com total falta de respeito, com total descaso. E a imperícia, que nós acabamos de ver, que é a falta de técnica ou habilidade. Aí nós vamos ter também os 5 elementos básicos da direção defensiva, que serão conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. O conhecimento tanto das leis, regras, normas, quanto do próprio veículo, os seus direitos e deveres. A atenção, tanto com você, com o seu veículo, como com os demais usuários da via. A previsão, que é prever, é antecipar situações de perigo. A decisão, que se tiver um perigo, você saber decidir prontamente. E a habilidade, que nada mais é que ser hábil ao manusear todos os controles do veículo, e executar com sucesso e perícia qualquer manobra necessária no trânsito. E aí também nós vamos ter as condições adversas. Primeiro, condições adversas são os fatores ou combinação de fatores. Então, caso ele pergunte o que são fatores ou combinação de fatores. E se ele perguntar quais são, lembrem-se sempre que são 8, porque vai ficar difícil vocês lembrar de luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Então é mais fácil vocês lembrar que são 8, aí vocês vão contar a alternativa que tem 8, que vai ser a resposta correta. Lembrando ainda que direção defensiva é uma direção preventiva. Vocês vão ver, pensar e agir. Aqui nós temos outro exemplo de questão que também tem a ver com a questão do comportamento da cidadania no trânsito. Considere a seguinte situação: o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher e seu filho que tentavam atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, afinal elas não chegaram a ser vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. A situação descrita demonstra principalmente que alguns condutores, infelizmente, agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Então, voltamos lá naquela questão, da falta de controle emocional do indivíduo e também, o fato de agir por impulso, desconsiderando os outros e não entendendo que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres no trânsito. A placa A42B significa: temos uma placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, aqui o que nós temos? É o fim de pista dupla. Por que não é pista dividida e sim pista dupla? Se fosse pista dividida, as setinhas, elas teriam que estar na mesma direção. Só que notem que a flechinha da esquerda está descendo e a flechinha da direita está subindo. Então, é um sentido duplo.
Independente se fosse início ou término, é duplo, não é pista dividida, e sim fim de pista dupla. Para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve, pessoal, muita atenção nessa questão, porque é uma exceção aonde a resposta correta é todas as alternativas estão corretas. Aí vai estar utilizar o óculos protetor, utilizar a pala interna do veículo. Então, se cair essa falando do ofuscamento, todas as alternativas estão corretas. O CTB, lembrando que sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, que é válido em todo o território nacional, né, em todos os estados, em todas as cidades do Brasil. Ele classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. Resumindo, pessoal, crime de trânsito, para facilitar. E aí ele quer saber, são exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. Ou seja, o que vai ser crime de trânsito? É crime dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Lembrando ainda que dirigir alcoolizado, além de ser um crime de trânsito, ele vai gerar a suspensão direta do condutor por 12 meses, mesmo que ele não tenha nenhuma outra infração. Paulo convida seus amigos para passarem um fim de semana na praia. Saem no sábado pela manhã, com Paulo na direção do veículo, um amigo no banco da frente e outros 2 no banco traseiro. Paulo e o passageiro do banco da frente usam o cinto de segurança, enquanto os 2 do banco de trás não colocam o cinto. Essa situação, pessoal, cuidem, não usar o cinto não é crime, tá? Dirigir alcoolizado, dirigir sem possuir habilitação, não prestar socorro em caso de acidente, sim. Agora, dirigir sem cinto é uma infração de natureza grave com 5 pontos, então é considerada infração de trânsito, é uma infração de natureza grave com 5 pontos, aonde a responsabilidade, tanto pelo uso do cinto quanto pela infração, caso tenha, vai ser do condutor, de quem está dirigindo o veículo. Todo condutor deve possuir conhecimentos básicos de mecânica, a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, assinale as afirmativas abaixo. Se é afirmativa, são as atitudes positivas, as atitudes corretas ou em relação, né, à mecânica básica, quais que são verdadeiras. Então, fala que folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas. Não. As folgas na direção não vão provocar o desbalanceamento das rodas. 2. A finalidade dos amortecedores é garantir a eficiência do sistema de direção? Não. Os amortecedores servem para garantir a estabilidade do teu carro, tanto que molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar o capotamento do teu veículo nas curvas. E 3. As principais razões de perda de eficiência do sistema de freio são vazamentos e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Exatamente, essa é a nossa resposta correta, porque sim, a perda de eficiência do sistema de freio está relacionada com o nível de fluido baixo, bem como disco, pastilha e lonas gastos. A 1, então, está errado porque o desbalanceamento das rodas vai acontecer quando você acerta um buraco, você pula uma lombada, quando tem um impacto direto na roda. E os amortecedores, eles têm a finalidade de garantir a estabilidade do teu veículo. Então, só está certo o número romano 3. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu,
se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.